Hoje vamos falar, pessoal, de forma rápida sobre as famosas garantias. O que seria isso, professor? Sempre os concursos públicos estão nos cobrando e buscando conhecimento daquele determinado candidato sobre as espécies de garantia que hoje encontramos no nosso Código de Defesa do Consumidor. Em primeiro momento, quais são essas espécies, professor? A primeira espécie que encontramos são as garantias contratuais. Esta é a primeira espécie que hoje temos dentro do CDC. Temos também, pessoal, a espécie de garantia legal, ou seja, aquela garantia determinada pelo Código de Defesa do Consumidor. E em terceiro caso, nós temos o que, pessoal? A nossa famosa garantia estendida, né? Também conhecido e chamado por alguns doutrinadores de garantia complementar. O que eu quero que vocês guardem nesse momento? Que existe diferenciação entre essas garantias. Primeiro, a garantia contratual, como o próprio nome já diz, é aquela estabelecida pelo fornecedor, que de plano, pessoal, não há nenhuma formalidade de pagamento. Muitas vezes o fornecedor, por uma mera liberalidade, para cativar, atrair o seu cliente, ele traz ao mercado de consumo um produto que possui a famosa garantia contratual. Muitas vezes aquela garantia que nós brincamos, garantia de 1 ano, garantia de 2 anos, pode o quê, pessoal? Ser um exemplo de garantia contratual. Como o nome já diz, uma garantia atribuída, veiculada por meio do fornecedor, que de plano, muitas vezes, não há nenhum tipo de cobrança. Ela vem em conjunto com o produto adquirido. Já a garantia legal, como o próprio nome já estabelece, é uma garantia atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor. Esta garantia legal, pessoal, eu peço para que vocês tenham bastante atenção. A garantia legal, ela é subdividida em 2 espécies. Como assim? Nós teremos a garantia legal sobre os produtos duráveis. O que são esses produtos duráveis? São aqueles produtos que você consegue utilizá-los por diversas vezes e ele ainda mantém no mundo fático, como um notebook, como um computador, um PC em casa, como um celular. São exemplos de produtos duráveis, que você o quê, pessoal? Utiliza o mesmo por diversas vezes e ele mantém ainda a sua função perante o nosso mundo fático. Esses produtos duráveis, pessoal, possuem uma garantia legal, ou seja, uma garantia determinada pelo CDC de 90 dias. Certo? Então, toda garantia legal, ela é obrigatória, ela sempre irá existir aos produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo. Sobre os produtos duráveis, 90 dias. Além dos produtos duráveis, pessoal, nós encontraremos também a segunda espécie, que são os produtos não duráveis. São aqueles produtos que no momento da sua utilização, ele perde a sua função, ele se deteriora, ele some do mundo fático. Um exemplo clássico que muitas vezes nós trazemos aqui, pessoal, é o exemplo do alimento. Ele é considerado um produto não durável. Mas espera aí, os produtos não duráveis possuem garantia legal? Também, pessoal. Se o durável é de 90 dias, o não durável será de 30 dias. Então é bastante interessante que nós tenhamos a possibilidade de guardar essa informação. Garantia legal, ela é obrigatória. No produto durável ela será de 90 dias e no produto durável, não durável, ela será de 30 dias. Como que eu posso assimilar isso de forma mais rápida, professor? Produto que dura, tem durabilidade, é óbvio, a garantia sempre é maior. Produto que não dura, ou seja, não tem durabilidade, usou, perdeu a sua função, ele sempre terá a garantia menor. Então, maior no durável, que é 90, menor no não durável, que é de 30. Ok, pessoal? E em último momento, nós encontramos a garantia estendida. Qual é essa garantia, professor? Essa garantia é aquela garantia ofertada pelo fornecedor, certo? Posteriormente a garantia contratual. Muitas vezes você não acaba o quê, né? Fidelizando essa garantia. A garantia estendida, o interessante e de mais importante nós temos que falar é o seguinte: toda garantia estendida ela possui características próprias. E uma delas é o seguinte, pessoal: sempre a garantia estendida possuirá contrato em separado
Tá? Então sempre teremos a garantia estendida com contrato em separado e sempre, pessoal, nós teremos a característica da onerosidade. Então notem, guardem isso no caderno de vocês. Toda garantia estendida, nós teremos acesso à mesma sempre com um contrato em separado e, consequentemente, com onerosidade. Ou seja, pessoal, eu compro a garantia estendida. Garantia estendida não é doada. Garantia estendida não é um presente. A garantia estendida, ela pode vir a ser adquirida pelo consumidor, certo, pessoal? No momento que você efetiva a sua compra. Então, dicas para provinhas de concurso. Em primeiro momento, pessoal, não existe garantia estendida de forma gratuita, critério sempre de onerosidade. 2, garantia estendida, ela sempre estará em contrato separado. 3, garantia estendida, pessoal, nunca é obrigatória. Então não existe. Se nós tivermos alguma pegadinha no concurso público, prestem bastante atenção. Garantia estendida é sempre facultada, pessoal. Facultada ao consumidor. Ele adquire se ele tiver interesse. Desculpe, pessoal. Ele adquire se ele possuir interesse. Não quer, professor? Não existe a obrigatoriedade de compra. Ok? Então, pessoal, é sempre importante nós termos esses detalhes em relação às garantias hoje estabelecidas pelo CDC. Seja a garantia contratual, seja a garantia legal e obrigatória, atribuída dentro do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a nossa garantia estendida, sempre com contrato em separado, sempre teremos a onerosidade por ser paga, certo, pessoal? E sempre facultada ao consumidor. Adquire essa garantia estendida se ele quiser. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Espero ter cumprido com o meu papel de hoje para estabelecermos de uma forma simples as diferenças existentes sobre as espécies de garantia no Código de Defesa do Consumidor. Espero vocês para as próximas dicas de consumidor aqui na LAC Concurso. Grande abraço.